Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos conversar um pouquinho sobre essa escalação que o Atlético vai enfrentar o Criciúma, mais nesse viés tático, porque eu acho que vai muito além de enfrentar o Criciúma ou não enfrentar o Criciúma, poderia ser qualquer adversário. Mas, na minha visão, é como o Atlético vai se comportar num cenário de jogar em casa. Contra o Paysandu, acho que a gente teve ali 30 minutos num primeiro momento, que a gente teve mais a bola, que a gente controlou mais o jogo, mas mesmo assim, acho que o Atlético não se expôs tanto, como naturalmente vai ter que se expor jogando em casa, comandando as ações, pô, tendo controle do jogo. Então, acho que vai ser um jogo muito diferente da estreia. Ou, assim, deveria ser um jogo muito diferente da estreia. A postura que o Atlético deve ter dentro da Arena da Baixada é uma postura muito clara nesse sentido de, beleza, estamos enfrentando um adversário X ou Y aqui, mas é mais do que isso, é o adversário que está enfrentando a gente. Quando a gente fala de um time protagonista, e acho que o Atlético tem obrigação de ser protagonista na Série B, é quando a ideia de jogo, a sua ideia de jogo, fala mais alto do que a ideia de jogo do adversário. Quando a sua ideia de jogo ela é tão relevante dentro do contexto da partida que o adversário tem que se adaptar a você, não você tem que se adaptar ao adversário. Acho que o Atlético tem uma boa ideia de jogo para esse tipo de confronto, sabe? Um jogo posicional, um jogo onde a gente tem a bola, um jogo onde a gente busca o controle. Conversa muito com a estratégia que o Barbieri vem buscando desde o início. Acho que a gente tem jogadores para isso, principalmente ali o trio de Bruno Zapelli, Kevin Velasco e Luiz Fernando. Se ele quiser botar um João Cruz de surpresa aí no time, também encaixaria muito bem. Mas vamos lá. Eu tô esperando um jogo que naturalmente o Atlético tenha mais a bola e que o Atlético tenha que ocupar o campo defensivo do Criciúma. Então, o que que eu imagino, tá? Imagino isso aqui. Num primeiro momento, Filipinho fazendo o interior direito, Sapelli fazendo o interior esquerdo, o Raul mais perto dos zagueiros e você tendo os dois laterais mais na base. É o que eu imagino nesse primeiro momento. Não sei se eu gosto tanto. Não sei. Por quê? O Velasco vem pra dentro. O Velasco é um jogador que vem pra dentro. Ao natural. O Luiz Fernando é um jogador que busca condição de finalizar. Falta agressividade, falta ataque à profundidade. Se a gente tivesse esse movimento dos pontas e a gente tivesse laterais que se garantem nessa ultrapassagem, pô, seria incrível, mas a gente não tem. Então fica muita gente numa faixa central. Deixa eu dar uma marcaçãozinha aqui. Muita gente numa faixa central e pouco jogo pelos lados. Vocês lembram como o Atlético abriu o placar contra o Paysandu? Quando o Atlético conseguiu ter jogada agressiva aqui nessa alternativa na profundidade. Você lembra como saiu o segundo gol contra o Paysandu? A jogada com o Isaac em profundidade. Então, assim, os nossos pontas, eles precisam entender um meio termo de buscar fundo e buscar o centro, porque senão fica algo muito pouco agressivo e muito mais fácil de marcar. Eu acho que no meio campo é um problema muito claro o Filipinho, o canhoto, jogando pelo lado direito. Eu gostaria de ver o meio campo assim. Ah, mas aí ele não teria tanta presença. Ataques pontuais ao espaço aqui, mas não estaria ocupando essa zona que o Filipinho acaba ocupando bastante. Ah, mas você não teria um triângulo. Aí você dependeria mais do Zapelli. A jogada está acontecendo por aqui, o Zapelli se aproxima, o próprio Filipinho se aproxima aqui mais no lado esquerdo. O Zapelli com muita liberdade de flutuar, vem na direita, vem na esquerda, baixa, sabe? Acho que a gente pode ter, por exemplo, os volantes mais ativos para fazer esses triângulos para dar mais liberdade para o Zapelli, porque, cara, o Zapelli com liberdade eu acho que no final das contas. Deixa eu. Perdi o Bruno Zapelli aqui. No final das contas, o mais desequilibrante pra gente. Assim, é um jogador que
pô, se ficar muito pelo lado esquerdo e grudar uma marcação nele, eu acho que a gente perde. O Zapelli precisa ter liberdade, o Zapelli precisa poder potencializar diferentes zonas no campo, né? Porque eu acho que se ele vem pela direita aqui, ele tem essa capacidade de tocar pro Velasco, o Velasco tocar para ele, essa capacidade de interação que eu gosto bastante quando os dois se aproximam. Acho que fica uma zona muito criativa, uma zona muito talentosa pelo lado direito. E se você vier aqui pelo lado esquerdo, você vai ter Zapelli e Luiz interagindo também. Acho que os dois se entendem muito bem para tentar botar o Luiz nessa posição de finalizar. Então, a liberdade para o Zapelli é fundamental para ele impactar esse último terço como um todo, e óbvio, tentar fazer essa bola chegar no Alan, porque ele é esse jogador desequilibrante na zona mais de mais marcação do jogo, que eu acredito que vai ter mais jogadores do Criciúma. E, pô, o Zapelli tá pela direita, o Filipinho sobe. Ah, o Zapelli tá pela esquerda, o Raul sobe. Eu acho que faria muito mais sentido pro nosso esquema. Mas meu sonho mesmo seria a gente ter o Velasco jogando um pouquinho mais por dentro e você ter um lateral direito mais ofensivo e uma saída de três aqui. Eu acho que se o Atlético consegue fazer essa estrutura, você teria Zapelli e Velasco por dentro, ou seja, você teria sua entrelinha ali potencializada por receber uma bola. Se o zagueiro vier saltar pressão aqui no Zapelli, tem janela de passe pro Kardec, o Velasco a mesma situação, o Luiz Fernando buscaria o fundo, mas também viria para dentro, mas teria essa obrigação de ir até o fundo, uma saída de três com o Fernando, que eu acho que é onde ele compromete menos, e os dois volantes auxiliando na saída de bola. É a formação tática que eu confesso para vocês que eu mais gosto. Mas, assim, não vejo o Atlético mantendo esse cenário durante boa parte do jogo. Então, assim, acho que são alguns desafios para esse jogo contra o Criciúma. Pegar dentro do cenário de Série B um time relevante, pegar dentro de um cenário de Série B um time com muita capacidade de competir, sabe? Tomar cuidado com os contra-ataques. É algo que o Atlético ele precisa ficar sempre muito condicionado, porque, cara, esses times eles são moldados para contra-atacar e jogar em casa. Jogar em casa que já foi uma ótima notícia, eu não sei se é uma notícia tão boa, mas pelo nível de pressão, pela ausência da fanáticos. A Arena da Baixada, como a gente conversou mais cedo, precisa ser um ponto de desequilíbrio a favor do Atlético. Hoje é esse ponto de desequilíbrio a favor do Atlético? Confesso que eu não sei. E acho que, pô, esse jogo contra o Criciúma pode ser uma boa demonstração do time ter uma grande, porra, atuação para trazer o torcedor para perto. Eu acho que o Atlético, enquanto não tiver o torcedor ao lado dele, dá para dizer que vai jogar sempre. Dá para dizer que vai jogar sempre desfalcado. Então, enfim, são algumas nuances táticas que eu trago aqui, como eu falei para vocês. Obrigação de ser protagonista. Ainda mais jogando em casa, óbvio.